Agora, tem uma outra coisa, outra perguntinha. Eu amo chocolate, doutora Elza, eu amo chocolate. E todos os médicos que eu já fui, diz pra mim, você tem enxaqueca, não pode comer chocolate, não pode beber vinho, não pode comer queijo. É verdade, doutora, que assim, uma pessoa, porque tem enxaqueca, tem que se privar de comer um chocolate, uma coisa que você gosta, que te dá prazer, que melhora o seu humor. Por que esse cérebro da pessoa com enxaqueca é tão sensível? O que acontece com a gente? Me fale aí, me ajude. Olha, antes de te responder essa pergunta, eu vou dar um exemplo prático de uma paciente que eu tive no consultório, que me procurou para tratar enxaqueca. E a maior perspectiva dela, diante do tratamento, era que ela estabilizasse a doença dela e ela pudesse comer chocolate. Ela ama chocolate. E todas as vezes que ela comia chocolate, ela entrava em crise de enxaqueca. Então, ela procurou vários médicos para tratamento. E além de passar as medicações, os médicos sempre diziam, você não pode, você está proibida de comer chocolate. Esse exemplo serve para outros alimentos também. Você está proibido de tomar vinho, você está proibido de comer queijo, você está proibido de tomar sorvete. Então, existem vários alimentos que são considerados como gatilho para enxaqueca. E que muitos portadores de enxaqueca, às vezes, vivem infelizes, porque acreditam que eles vão ficar impedidos de comer ou de beber o que gostam durante a vida toda por causa de uma dor de cabeça. Então, essa minha paciente, a gente conseguiu estabelecer uma rotina que ela descobrisse se realmente o chocolate era o vilão para a crise de enxaqueca dela. Então, o que a gente fez? Estabeleceu o limite. Então, ela dizia que quando ela comia uma barra de chocolate, ela tinha enxaqueca. Então, eu disse, vamos lá, ver se é possível você comer chocolate e não ter crise? Então, você vai comer um pedacinho da barra do chocolate a cada dia e vai descobrir o seu limite do gatilho. Porque o gatilho para enxaqueca nem sempre é só o alimento. É o excesso dele, ou então a mistura de vários alimentos que somam e que são mais capazes de deflagrar dor. Então, essa paciente conseguiu descobrir que quando ela come metade da barra de chocolate, ela não tem enxaqueca. Então, a gente alinhou de que ela não ultrapassasse o seu limite. Só que tinha um outro probleminha. Ela disse, eu só consigo parar de comer o chocolate quando eu como a barra inteira de chocolate. Então, a gente já precisou trabalhar um outro aspecto. Olha, se você tem uma dependência do chocolate, se você tem uma ansiedade, uma compulsão alimentar para comer chocolate, já precisa de uma outra abordagem de tratamento. Precisa ir para o terapeuta. Então, tratar a compulsão alimentar, para que você consiga viver com a sua enxaqueca, comendo chocolate sem ter crise. E isso acontece, dona Dolores, com todos os alimentos. Então, se você tem um alimento como um gatilho, você precisa só educar o seu limite, testar esse alimento a cada dia. Se uma taça de vinho dá enxaqueca, tome meia. Se são 2 taças de vinho que dão enxaqueca, tome uma. Então, é possível sim experimentar as coisas que a gente gosta, os alimentos que a gente gosta, sem ter necessariamente que sofrer de uma crise de enxaqueca naquele mesmo dia, né? Então, é possível comer seu chocolate. Ai, mas vamos lá, saber que é possível comer chocolate mesmo que um pouquinho. Aí, assim, a gente tem que aprender a controlar, né, a nossa compulsão, né, doutora Elza? Porque, assim, a gente começa a comer e não quer parar mais, mas é importante também entender, né, fazer a terapia aí, entender que o limite, respeitar o limite faz uma diferença, né, no resultado, e a gente não vai ficar impedido de comer o chocolate, de comer o queijo, de tomar uma tacinha de vinho. Então, bom, muito bom saber disso. Agora,